Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Bom, eu sou o Luan e a gente está entrando agora no terceiro episódio da nossa websérie, né? No primeiro episódio a gente falou sobre a permacultura, sobre os princípios éticos da permacultura, né? Que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e a partilha justa. Os princípios fundamentais, que foram os 12 princípios. A gente trabalhou eles no contexto da bioconstrução e também no contexto geral, né, da vida como um todo, né, da sociedade, todos os processos que a gente trabalha dentro dela. E a gente foi falando de um em um, dando exemplo a vocês para poder fazer isso ser estimulado ainda mais dentro da cabeça de vocês e na questão da criatividade. Na segunda aula, a gente entrou na pegada da leitura de paisagem e de como poder colocar para funcionar esses princípios fundamentais que a gente estudou também, né? Então a gente teve os exemplos lá do PEV, que é o ponto de entrega voluntária, que a Larissa falou, sobre os resíduos sólidos, como a gente poderia estar colocando um desses numa cidade com esse olhar permacultural. Eu falei sobre a horta, né? Mas como a gente tem puxado lá os nossos trabalhos com bioconstrução, hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais essa linha de raciocínio, né? A parte de arquitetura bioclimática. Então, pelo nome dá para a gente entender, né? A arquitetura de arquitetar, projetar, de como fazer essa casa, né? Do início, como alinhar essa ideia dessa casa, dessa construção. E a bioclimática, que a gente vai estar entendendo como que funciona o clima e todos os outros processos de recursos naturais envolvidos nesse processo lindo de construir a casa. Desde do sol, de que lado que ele vem, a insolação na casa, aonde colocar as partes molhadas da casa, onde vai ficar os quartos, como funcionar as aberturas, os ventos predominantes, se é bom fazer barreira, em que momento fazer, se já tem como colocar a casa. Então, hoje é um conhecimento um pouco mais específico, um conhecimento que a Larissa vem trabalhando aí desde a faculdade, né, que ela é arquiteta. Então, hoje ela vai puxar bem mais forte essa questão da arquitetura bioclimática. Desejo a vocês uma belíssima aula e é isso. Bora lá? Arro, galera! Como o Luan já deu uma introduzida aí, vou me apropriar das palavras dele um pouco, né? Me sentir contemplada para não ser repetitiva. E já aprofundando assim, né, no assunto, a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, sobre eficiência energética, e sobre adaptação climática. A sustentabilidade ela vem assim, né, pós pós vários estudos científicos de como nós, seres humanos, estamos impactando na Terra e gerando mudanças climáticas significativas. E somado, né, é uma junção do nosso modelo de desenvolvimento econômico com o nosso crescimento populacional. Enfim, surge a sustentabilidade. Eu não quero me adentrar muito assim nesse termo, que é um termo que foi muito apropriado aí pelo mercado, que é um termo que a gente tem que ter cuidado em estar utilizando, né? Porque, bem, o marketing verde ele esconde muita coisa da gente, mas vou fazer com que ele signifique aqui para gente algo que diminua o impacto ambiental do ser humano na Terra, levando em consideração também o aspecto social, ok? Dentro da construção civil, é importante que a gente esteja falando sobre sustentabilidade, porque a construção civil é uma das áreas da indústria aí que mais impacta o meio ambiente e que mais gera resíduo sólido também, né? Não é à toa que a gente vê aquele monte de
papo entulho, com metros e metros cúbicos de resíduo sólido que vão para onde? Para uns aterros sanitários ou para o terreno do vizinho, que é um terreno baldio. Enfim, muitos resíduos sólidos da construção civil poderiam ser evitados se a gente estivesse fazendo um planejamento de acordo com os recursos naturais renováveis da localidade, né? E um planejamento, às vezes tá, às vezes vou precisar usar cimento, então planejamento da quantidade certa, um cuidado na hora da obra de fazer, de estar sempre reaproveitando, enfim. É importante que a gente fale um pouco sobre a sustentabilidade dentro da construção civil. E isso vai um pouco além dessa questão dos materiais, da geração dos resíduos sólidos, né? A construção é preciso que a gente se atenha a duas fases para a gente analisar a sustentabilidade, né? A fase de construção mesmo, onde a gente está erguendo a obra, que a gente vai estar considerando os recursos consumidos na extração das matérias-primas, no beneficiamento, no transporte dessas matérias-primas. A gente vê uma mineração aí que é muito impactante, de ferro, de cimento, né, nas areias, enfim. E os resíduos sólidos que eu comentei, né, isso está na fase de construção da obra. E a fase de uso é algo que a gente precisa considerar também, porque é durante a fase de uso que a gente vai estar consumindo energia, né? Então vai ser onde a gente vai estar utilizando estratégias de condicionamento ambiental, muitas vezes artificiais, tipo ar-condicionado, né? E iluminação. E além disso, né, a gente precisa se atenar agora, em especial, não estava sendo muito falado sobre isso, né? Mas dentro da permacultura é preciso que a gente faça essa junção da arquitetura bioclimática com a permacultura para a gente complementar um pouco essa área, né? É preciso que a gente se atenha aos ciclos que a nossa casa está girando, né? Então, o que que eu estou produzindo de resíduos sólidos orgânicos, o que que eu estou produzindo de resíduos sólidos recicláveis, o que que eu estou produzindo para me alimentar, o que que eu estou aproveitando de recurso natural. Eu estou aproveitando bem a água da chuva, eu estou aproveitando bem a incidência de sol. Então, é importante que a gente leve em consideração esses aspectos durante a fase de uso. E a gente consegue fazer uma análise, né, um estudo sobre o nosso impacto na fase de construção e na fase de uso, ou uma estimativa, se a gente tiver um bom projeto. Né? Então, existe, antes dessas duas fases, a fase de conceber aquilo que a gente está planejando, que a gente está projetando, e a gente vai estudar um pouco sobre esses impactos, sobre esses recursos e de que forma a gente minimiza esse impacto e de que forma a gente consegue otimizar esses recursos. Bem, então assim, fazendo uma recapitulação dessa minha fala que pode ter sido um pouco rápida, a arquitetura bioclimática ela precisa integrar as características climáticas locais, e isso já está no nome, certo? Se a gente está com um projeto que ele é inadequado a essas características, esse projeto inadequado vai afetar o desempenho da edificação, o desempenho energético dessa edificação, vai aumentar o impacto ambiental durante o nosso uso. Isso vai fazer com que a gente utilize mais equipamentos mecânicos, como eu comentei, e faça com que a gente tenha um alto consumo de energia. Então, assim, a gente está falando sobre sustentabilidade, adequação ambiental e eficiência energética. Mas o que é de fato uma casa sustentável, né? Mesmo que esse termo tenha os seus. Acho que eu vou chamar de casa permacultural. Vamos lá. É aquela que leva em consideração o consumo de recursos naturais renováveis.
a fim de garantir um futuro abundante para as próximas gerações. E o que é uma casa eficiente? É uma casa que consome pouca energia. E esse é o ponto que a permacultura também complementa a questão da arquitetura bioclimática, que é a questão de que a energia, a gente não precisa considerar só a energia artificial, a luz que a gente tá ligando e desligando. É o meu tempo de deslocamento, é o meu tempo de utilização daquele espaço que poderia estar sendo melhorado se eu fizesse uma análise dos fluxos, né? E aí vem a questão do zoneamento permacultural, que pode ser em microescala. O que eu mais utilizo na casa? É meu quarto, banheiro, a cozinha. Sala não utilizo muito, tal. Escritório, de vez em quando faço um home office. Enfim, é importante que a gente analise fluxos para que a gente tenha um desempenho da nossa energia otimizado também. Mas o que é uma casa com adequação ambiental? Né? É aquela construída de acordo com o ambiente que está inserida. E nesse ponto da adequação ambiental, prevendo essa adequação, é que a gente faz a setorização, que é uma ferramenta da permacultura, né? Onde a gente vai analisar os ventos, qual é o vento mais gelado, qual é o vento quente, qual é o vento seco, qual é o vento úmido, como é que o sol passa pela nossa casa, pelo nosso terreno, como é que a topografia influencia, né? Às vezes tem um morro do lado do meu terreno que fica bem no sol oeste. Então, 4 horas da tarde, aquele morro já está fazendo sombra na minha casa. Como é que as vegetações que estão próximas daquele local que eu quero colocar, sei lá, casinha de boneca? Interfere, né? Exato. Como é que as vegetações elas interferem? Como é a questão da água no meu terreno, da umidade, enfim. Eu acho legal a gente perceber que para construir uma casa, muitas vezes a gente até entende que só chegar ali, pegar e fazer, né? Levantar essa casa. Mas a gente está falando de uma casa que ela está totalmente conectada com o meio, né? Um estilo construtivo que está totalmente conectado com o meio. Então, quando a gente vê as zonas bioclimáticas, assim, das cidades e das regiões, muitas vezes a gente fala, mas eu tô dentro de tal cidade, então eu vou só seguir essa mesma zona que já tem aqui demonstrando, e é isso, não preciso olhar mais nada. E aí tá um erro, né? Porque existe níveis diferentes, alturas diferentes, como a Larissa falou, tem uma montanha que pode ter do lado da tua casa, mas não tem lá no centrão da cidade, por exemplo. Ou pode ter um prédio, algo do gênero que possa estar fazendo algum efeito contrário àquilo, tapando aquele vento que é predominante na tua cidade, você já não tem esse vento ou tapando parte do sol, aquele que seria necessário para você colocar ele direcionando para o seu quarto ou direcionando para a sua área de serviço. Então, a observação in loco é uma das coisas mais importantes e é isso que eu acredito que a permacultura ela vem a calhar muito bem assim, porque ela trabalha a gente nesse processo de observar o máximo possível para minimizar o máximo possível também. Eu sempre digo que a permacultura ela vem numa linha de minimizar para otimizar. Então, quanto mais a gente coloca esse olhar permacultural, a gente minimiza esses erros, esses gastos energéticos, igual a Lara veio falando aí, desde o momento da construção, do projetar lá em cima, que é importante, para a gente poder consolidar uma casa sem e ser uma casa verdadeiramente com um cunho ambiental, né, ecológica, que o pessoal tem dito, e até o momento de estar vivendo ali dentro, né, do processo depois de toda dessa observação e desse olhar atento aonde a gente está incluído, né?
Bem, agora só aprofundando um pouco mais na questão da adequação ambiental, vou trazer aqui exemplos e imagens que o livro Eficiência Energética na Arquitetura ele traz. É um livro do Lab EEE, da UFSC. Ele está disponível, posso botar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser olhar. E ele traz diversas dicas assim de como analisar esses fatores que influenciam no nosso conforto, né? E o legal, assim, né, dessa questão do conforto é que a gente está falando matematicamente, né? Existem cálculos sobre conforto, mas que levam também em consideração questões pessoais, né? Tipo, a galera do sul é mais acostumada com frio, digamos assim, né? O conforto do usuário é o que é o cerne da arquitetura bioclimática e a pessoa que está ali vivendo é a pessoa que vai usufruir daquele espaço, né? Então, a gente precisa estar considerando o usuário, considerando todos os aspectos de conforto ambiental dele. Tanto o conforto térmico quanto o conforto lumínico. Às vezes, nossa, às vezes a gente está passando por um lugar que tem um espelho, bate um raio de sol, bate o raio de sol no nosso olho, a gente se cega. Cara, isso é horrível. E isso está relacionado a esse conforto lumínico. Bem, esses fatores, né, que influenciam no nosso conforto, eu vou trazer alguns aqui, existem mais, né, mas alguns principais, a radiação solar, né, como é que é a trajetória do Sol na, na nossa edificação, né, e para isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é para onde é o norte, porque, lembrando, né, do Equador para baixo, o Sol se inclina para o norte no inverno, né? Então a gente precisa considerar essa inclinação porque vai estar alterando a incidência solar direta na nossa edificação. Então aqui vocês podem ver na imagem, né, um exemplo de como o Sol ele faz o trajeto no equinócio e no solstício. Pode reparar bem aí, né? O solstício de verão tá em vermelho e o solstício e o equinócio de outono e primavera tá em verde. O solstício de inverno tá em azul. Lembrando que o, essa parte da inclinação do Sol, ela tem uma variação, né, no nosso, como o nosso país é continental, ela tem uma variação. Para os estados mais sudeste e norte do país, essa inclinação é quase que mínima, porque a gente está ainda dentro dos trópicos, né? Tanto do equinócio e o trópico que a gente faz parte aí. E quanto mais para o sul a gente vem descendo, né? Igual Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente vai aumentar em torno de uns 15 graus a mais. Então, isso também tem que ser muito bem observado na região onde você vai estar implantando essa construção. Que é a questão da latitude, né? Então, se a gente coloca as coordenadas geográficas em determinado software, até gera uma carta solar, assim, que a gente pode ler, mas a observação atenta já faz com que a gente tire as nossas próprias percepções. E existem percepções para a gente que está no lado sul, né, que são comuns, tipo que o lado sul não recebe insolação direta, né? A não ser que ele esteja lá meio a sudeste, que a nossa casa esteja implantada meio a sudeste, aí pega um pouquinho de sol nascente e tal, mas em regra, o lado sul não recebe iluminação direta. E o que acontece com isso? Gera mais mofo, gera mais umidade na casa,
é um local menos confortável de se estar. Talvez seja o local adequado para botar uma área que você não visite diariamente, uma lavanderia, é uma área menos nobre da casa. E o lado norte é o lado que vai estar recebendo radiação solar, principalmente no inverno. Então, talvez seja interessante colocar áreas legais de se estarem, que você vivencie mais na casa, tipo o seu quarto, a sala. Enfim, estamos falando, ao mesmo tempo que a gente fala de radiação solar, a gente fala da questão da luz natural, né? Que pode ser direta do raio entrando assim, pá, um monte, ou uma luz natural difusa, né? Um dia nublado, ou com uma cortina tapando esse raio de sol direto. E aí aqui eu trago uma imagenzinha que eu também tirei desse livro, de várias técnicas para aumentar essa questão da iluminação. Então, fazer um átrio lá em cima da casa para que a gente diminua o gasto, botar uma telha translúcida na garagem, fazer uma claraboia, enfim, várias técnicas para que a gente diminua a utilização de energia elétrica, né, ao longo da utilização da nossa casa. Então, bem interessante estar dando uma olhada, que às vezes são reformas que são simples e se tu ainda não projetou a tua casa, leve em consideração essas dicas. Normalmente essas dicas elas vêm acompanhadas também da questão dos ventos, né? Então eu estou fazendo uma abertura lá em cima que eu acho que é só para luz, mas se eu conseguir abrir e fechar, nossa, eu tenho uma baita estratégia bioclimática para estar aproveitando os ventos quando eu quero e quando eu não quero, porque eu abro e fecho, né? Então, essa questão dos ventos, esse livro nos traz, assim, né, a dica da gente estar utilizando um programa que é bem simples de usar, também está disponível para download, que é o Solar. E nesse programa a gente pode ver a velocidade dos ventos predominantes na nossa região e a estação que eles mais ocorrem. Então aqui eu trouxe dois exemplos, né, de Maceió e de São Paulo, onde a gente pode observar que em São Paulo acontece quase todos os tipos de vento aí, e que em Maceió tem mais um vento leste, um vento sudeste. O sudeste ao longo de todas as estações, o vento leste é mais no verão e na primavera. Em São Paulo, o vento que mais incide sobre São Paulo é o vento sudeste, principalmente na primavera. E no outono, o vento principal é o vento sul. Então, algumas análises básicas aí para a gente estar conseguindo tentar fazer uma correlação desses ventos com a nossa casa. Por quê? Porque o vento ele influencia diretamente no nosso conforto, né? Às vezes a gente tá ali não conseguindo transpirar, uma umidade, pá, daqui a pouco liga o ventilador e tudo vai bem, né? A gente consegue transpirar, a gente se sente mais confortável. É, talvez eu não precise utilizar um ventilador se eu tiver duas janelas e fizer uma ventilação cruzada, ou uma janela e uma porta, né? Aqui eu trago uma imagenzinha também tirada de lá de como as janelas elas podem ser mais eficazes. Então, mostrando aí a janela de abrir, que pode abrir 100%, diferente da janela de correr e da janela guilhotina. Também tem a janela maxiar ou a janela basculante, que são janelas que eu posso aproveitar 100% da ventilação. E essa questão do microclima que o Luan me ajudou a complementar lá na introdução, que é como a vegetação, a topografia, um espelho d'água, um elemento construído mesmo, projetado, pode alterar o nosso conforto. Então, uma árvore, nossa, ali embaixo daquela árvore
Eu tô com uma sensação térmica de 24 graus, tô sentindo uma brisa mansa. Já dentro da minha casa, que não recebe essa sombra, e tô sobre o mesmo sol ali, tô com uma sensação térmica de 28 graus, eu tô passando calor. E, enfim, existem elementos muito simples e a poucos metros de distância em que a gente já observa uma alteração desse microclima, né? E, cara, o Brasil tem várias zonas bioclimáticas. Dentro desse livro mostra também as zonas bioclimáticas do Brasil e algumas estratégias mais comuns para a gente estar utilizando, estratégias arquitetônicas para a gente estar utilizando nessas diferentes zonas climáticas. Mas eu não posso levar como regra a zona climática e não considerar uma árvore ou um prédio que vai fazer sombra em todo o meu terreno, por exemplo, em todo o meu apartamento. Ah, é porque aqui vai bater o vento sul, eu vou. É de regra, né, que o vento sul bate, sei lá, a gente tá falando do, do outono de São Paulo. Com certeza eu vou ter uma brisa sul no outono em São Paulo. Será? Como é que é a topografia aí? Será que não tem um morro que está fazendo com que essa brisa sul, ela simplesmente se espalhe e não entre na tua rua? Será que esse morro é construído artificialmente, né? Será que tem um monte de prédio elevado ali atrás da tua rua que faça uma barreira de vento? Então, a gente não pode levar como regra também essa questão das zonas bioclimáticas e da carta de vento, porque tem essas questões que são só no local mesmo, para a gente estar percebendo, que vão influenciar diretamente no nosso conforto. Isso daí facilita muito a nossa compreensão de onde a gente está inserido, né? Então, é uma via de regra? Não. Mas é necessário? Sim. Porque se a gente sabe já o que é predominante, independente do que tenha no local, como funciona naquela área, como que ela está sendo inserida, a gente já tem parte desse processo para poder trabalhar em cima dele. A outra parte é o que a gente está falando desde então para vocês, em relação à permacultura. Essa questão da observação. Então, todo esse contexto que a Larissa puxou e está puxando até agora para vocês é para demonstrar que com todos esses materiais já existentes dentro das pesquisas e estudos feitos, dentro também desses programas que podem ser baixados para facilitar a nossa vida em relação a isso, tem também essa ferramenta que a gente está colocando para vocês, que é da permacultura e de uma construção muito mais eficiente e sustentável. Uma construção que vai estar trabalhando junto e em prol do meio ambiente, né? A gente está numa fase da vida que a gente não pode mais pensar simplesmente nesse momento, nessa ideia egóica de consumismo, até dentro desse processo de consumismo para uma casa. Tudo bem, você pode construir a casa que você quiser. Pode ser uma casa minimalista, pode ser uma mansão, mas tudo que vier para ser feita essa casa vai vir da natureza. Não vai vir de nenhum outro lugar a não ser do mesmo lugar que a gente habita. Vai vir da terra, dos minérios que ela falou. Tudo já é extraído da região onde a gente está ou de regiões mais distantes ainda. E tudo que a gente gerar de resíduos vai voltar para a natureza, né? Não existe fora no nosso planeta. Sim, então, construir é algo de muita responsabilidade com o planeta e também uma responsabilidade com a gente e com quem vai estar vivendo dentro dessa casa. Porque todo mundo quer morar num lugar que seja benéfico, né? Que seja algo que vá trazer muito mais alegrias do que dores de cabeça. Então, a gente seguir todas essas linhas de raciocínio que a gente está falando para vocês aqui, para implantar a permacultura desde a construção da casa como um todo numa sociedade, é para a gente minimizar
as dores de cabeça e otimizar os nossos sorrisos diários que vão vir diariamente. Essa é a nossa linha de raciocínio, né? Poder trabalhar dessa forma é trabalhar de uma maneira que deixa a gente mais e mais feliz. Saber que a gente está conseguindo implementar algo que vai trazer felicidade para nós, para vocês e para o meio ambiente como um todo. Eu prefiro. Então, é muito importante a gente ligar nossos pontos dentro da sustentabilidade, dentro da permacultura e dentro desses conceitos mais na linha profissional da Larissa como arquiteta. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma introdução bem breve, tá? Se vocês puderem, tiverem um tempo, deem uma olhada nesse livro. É um livro bem interessante para quem quer aprofundar um pouco nesse assunto da arquitetura bioclimática, do conforto e dessas estratégias de eficiência energética que a gente pode estar adotando na nossa casa. Ah, e lembrando vocês que essa é a nossa, além de ser a nossa terceira aula aí, né, nosso terceiro episódio da websérie, a gente vai lançar daqui a pouco o, o bônus, né, que a gente criou aí, que é um desafio permacultural. Então fica ligado, a gente lançando vai divulgar para vocês. É um desafio bem bacana para a gente poder trabalhar a permacultura em nós e num possível projeto aí que a gente queira pensar, né? Então é isso, agradeço muito pela atenção, que vocês tenham maravilhosos dias que virão e que sejamos cada vez melhores para nós e para os outros, né? Porque a gente está no mundo coletivo. É isso, galera.